Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Tola Voadora muito especial, porque o coração dessa criança interior aqui está em prantos, porque eu assisti o novo Rei Leão, o live action, que não é live action, e estou muito satisfeito. Não posso dizer que saí da sala de cinema assim falando, nossa, que filme extraordinário, mas saí da sala de cinema satisfeito, assim. Acho que eu entendi agora como de fato funcionam os live actions da Disney. Você tem que entender a proposta de cada um. Você vai assistir Malévola, por exemplo, você já vai assistir pensando: ah não, esse aqui é um filme onde vão mudar a história, onde vai ter uma releitura do conto. Você vai assistir Rei Leão, pelos próprios trailers, pela divulgação, você já sabe que vai ser o quê? Um Ctrl-C, Ctrl-V do filme original, com umas imagens mais bonitas, com efeitos mais caros, né? Efeitos de hoje em dia. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo de crítica, não. Hoje eu vou apenas falar das diferenças da animação para o live action que temos aqui em 2019. Se você já assistiu a animação, mas não assistiu o novo filme, o novo live action nos cinemas ainda, não se preocupe, porque saber das mudanças das quais eu vou falar aqui não vai estragar a sua experiência no cinema. Agora, caso você já tenha visto o novo live action nos cinemas, ou não tenha visto, mas não se importa com spoilers, você pode ir no vídeo lá no meu canal pessoal, onde eu selecionei as 5 melhores cenas do live action e falei delas, dei a minha opinião sobre, e lá eu falo de spoilers sem medo. Então assim, se você quer saber de spoilers, vai assistir esse vídeo. Mas assiste esse aqui primeiro, porque esse aqui tá muito bom também. Seguinte, gente, quando você começa a assistir o filme, até os 20 primeiros minutos você acha que ele vai ser idêntico ao desenho. A maioria das cenas é muito parecida, começa lá com o Circle of Life, com toda a sequência igualzinha no desenho. Depois a gente tem o título lá de The Lion King. Todo mundo que assistiu a animação várias vezes sabe que quando aparece o título do filme, assim que o título some, a gente já tá esperando aparecer ali o ratinho, né, que depois vai ser pego pela mão do Scar. E acontece quase que da mesma maneira, começa com o ratinho que vai ser capturado pelo Scar. Então assim, todas as cenas estão bem fiéis à animação original. Todas as cenas que mostram a relação entre o Simba e Mufasa estão bem parecidas, quase que idênticas às cenas da animação original. Até as falas são praticamente as mesmas. A única questão é que todas as cenas estão mais realistas, né? Porque os animais estão assim, um pouquinho sem expressão, porque estão ali como animais da vida real. E alguns trejeitos, alguns movimentos, algumas cenas em que os animais apareciam lá na animação original não podem acontecer da mesma forma aqui nesse filme, que adota essa proposta realista. Um dos melhores exemplos disso é a música O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que o Simba canta logo no início do filme. A adaptação da cena dessa música, da animação pro live action, ficou muito incrível, porque eles conseguiram tirar toda a fantasia, todas as cenas irreais que existem ali naquela cena e transformaram numa cena musical mais realista, só que sem perder o encanto, sabe? A cena ficou visivelmente maravilhosa. Eu inclusive falo mais dela lá no meu vídeo indicando as melhores cenas, sim, já dei um spoiler de qual é uma das melhores cenas do filme pra mim. Mas enfim, vamos de fato das mudanças relevantes na história, né? Eu acho que a gente pode falar que o personagem que mais ganha mudança aqui no live action é o Scar. O Scar e as hienas, o núcleo dos vilões como um todo. Grande parte das mudanças em torno do Scar tem a ver com essa questão do realismo presente no filme. O personagem do Scar no desenho, ele sempre teve todo um gestual, até um tanto afeminado, né? Um jeito de se portar, expressões de deboche, e bom, essas expressões tiveram que ser tiradas do longa. Só que eu não acho que elas fizeram falta, porque a caracterização que eles deram pro Scar ali no live action, junto com a interpretação de voz do ator que tá excelente, fizeram dele um personagem muito bom. E aí assim, para que toda a ambientação do Scar funcione com essa nova proposta de corpo e de gestos que ele tem, fizeram a mesma coisa com as hienas. As hienas estão bem menos caricatas, mas elas são personagens que funcionam bastante. Inclusive, gente, muita gente falou que os personagens Banzai e Ed tinham saído do live action, mas não, tá? Eles não saíram do filme, eles só mudaram de nome. Os nomes deles mudaram para Kamari e Azizi, que são nomes africanos. Então assim, pegaram dois nomes que eram meio americanizados e trocaram por nomes africanos, que é uma coisa bem legal de se fazer.
Só que essas duas hienas com nome diferente ali no live action continuam sendo o Banzai e o Ed. Eles inclusive estão com a mesma personalidade que eles tinham no desenho. Só que assim, é a mesma personalidade, só que menos caricata. Então, por exemplo, o Ed, ele é meio louco, ele tem um distúrbio mental ali, só que esse distúrbio dele não é tão estereotipado e caricato igual era no desenho. Uma mudança que me pegou de surpresa ali foi que ali no live action, o Scar ele não tinha uma relação anterior com as hienas antes do início do filme. Lá na animação de 94, quando o Scar aparece junto com as hienas pela primeira vez, dá a entender que ele já estava ali levando comida para elas há algum tempo, que elas já o enxergavam como líder, ele já tinha uma relação de um bom tempo ali com todas elas. E aqui no filme de 2019 não, ali ele está conhecendo elas pela primeira vez, elas inclusive se assustam quando veem que o irmão do rei está chegando ali e ele se apresenta para elas junto com a sua proposta de matar o Mufasa. E logo nesse momento a gente já tem a famosa música do Scar que está bem diferente. É a mesma música, mas assim, o ritmo, a velocidade são bem diferentes e ela tá com um tom bem mais sombrio. E para quem é fã da música do Scar, pode ser que na hora você sinta falta da música original, que é incrível, mas se você aceitar essa nova proposta, você vai ver que ela se encaixa muito mais com esse Scar mais realista, mais cruel, e inclusive essa trilha, né, a melodia dela é usada em outras partes do live action e é usada de uma forma impressionante. A gente tem também acrescentados ali no live action alguns comentários de alguns personagens, algumas falas bem pontuais que criam todo um background do Scar, não só do Scar, mas também do Mufasa e até da própria Sarabi. Bom, esses comentários eles indicam o que ali pra gente? Que não só tudo aquilo que a gente já sabe, né, que o Scar é o irmão renegado ali do Mufasa que queria o trono, mas quem ganhou o trono foi o Mufasa, mas eles deixam a entender que no passado o Scar já enfrentou o Mufasa uma vez e de que eles inclusive se envolveram num combate corpo a corpo no qual o Scar perdeu. O Scar chega a comentar ali dizendo que não, meu irmão, eu não ousaria desafiar você outra vez. Só que assim, a coisa fica ainda um pouco mais bizarra numa das cenas em que o Scar tenta convencer a Sarabi a se tornar rainha dele depois que o Mufasa já morreu. E ele comenta ali de uma época em que o Scar, ainda jovem, estava interessado na Sarabi, mas ela escolheu o irmão dele e não ele. Então assim, deixa todo esse background ali pra gente de que quando os três leões ali eram jovens, né, houve quase que um triângulo amoroso. Não um triângulo amoroso, porque acho que a Sarabi nunca teve interesse no Scar. Mas o Scar tinha interesse nela, só que ela acabou escolhendo o irmão. Então houve esse momento aí em que o Scar e o Mufasa tentaram disputar a atenção da mesma leoa que se tornaria a mãe do Simba. Agora sim, quando eu assisti essa cena no live action, eu senti um certo desgosto, porque quem já pesquisou um pouco mais a fundo sobre o Rei Leão na internet sabe que existe uma cena deletada, que foi deletada do filme porque ela era nojenta, não tem outra palavra. Existe uma cena no roteiro do filme que nunca chegou a ser de fato animada pela equipe oficial da Disney, mas que os fãs da Disney, os fãs do filme, fizeram questão de animar ela e colocar no YouTube. Então você encontra ela por aí animada pelos fãs, mas de forma tão bem feita que parece fazer parte do filme. Uma cena em que o Scar ele tenta convencer a Nala a ser a rainha dele. Só que assim, no roteiro, o jeito que a cena estava colocada lá, era de uma forma bem bizarra essa forma que ele tentava convencer ela. As falas dele, então, o jeito que ele conversava com ela, ele pedia para os Azul trazer ela para a caverna e depois ele começava a dizer frases com duplo sentido. Era assim, era basicamente uma cena que insinuava fortemente abuso sexual. Era como se ele estivesse falando para Nala que ele ia estuprar ela. Por mais que a cena colocada ali no live action não tenha nenhum teor desse tipo, é um pouco assim macabro que eles tenham pegado inspiração dessa cena para colocar ali na cena do Scar com a Sarabi. Ok, além do Scar, outra personagem que também teve mudanças muito significativas foi a Nala. E eu confesso que eu fiquei surpreso, eu sei que a Disney tá nessa vibe de querer trazer
empoderamento, às vezes de forma duvidosa, mas está tentando trazer o empoderamento para todas as princesas nos seus live actions. Fizeram isso com a Jasmine lá em Aladdin, só que eu não esperava que fossem fazer isso com a Nala, apesar assim, de que eu acho que isso acontece no filme mais de fato para dar espaço para Beyoncé do que para de fato dar empoderamento para a personagem. Só que eu gostei, eu achei que funciona. As cenas que eles acrescentam a mais ali pra Nala trazem um protagonismo pra ela que, assim, pra mim tinha hora que a personagem era muito mais interessante que o próprio Simba. Inclusive, na animação, a gente não tem um momento ali em que a Nala foge das terras do reino ali pra ir em busca de ajuda. E aqui no live action a gente tem esse momento. Eles inclusive tentam criar ali no live action algumas explicações mais realistas, entre aspas, para o motivo pelo qual estava tudo destruído ali. A Sarabi diz que o Scar deixava que as hienas caçassem excessivamente, então assim, elas estavam prejudicando o próprio ecossistema deles. E aí a Nala tem um protagonismo muito forte, porque ela diz que elas não podem permitir aquilo, ela quer ir em busca de ajuda. As leoas a princípio são contra, as leoas dizem que elas precisam ficar ali, a Sarabi é contra essa ideia de fugir. Então a Nala enfrenta ali todo o sistema e vai em busca de justiça contra o Scar. Colocaram até uma cena ali que não existe na animação original, dela fugindo, do Scar ouvindo uns barulhos, indo ver o que está acontecendo ali. Essa cena ficou bem interessante e deu mais protagonismo para a Nala também. A partir do momento em que a Nala foge, que ela vai encontrar o Simba lá com o Timão e o Pumba, ela tem mais falas que no live action, tem um protagonismo maior, e aí a gente chega numa das cenas que também teve alterações, que foi a famosa música Can You Feel the Love Tonight, que muita gente já estava jogando um rage aí na internet, porque cantaram Can You Feel the Love Tonight de dia, gente. E essa foi uma mudança que muita gente não gostou. Mas, gente, aqui ó, para essa mudança, eu tenho minhas defesas. Embora assim, se você vai traduzir literalmente a mina, Can You Feel the Love Tonight, você consegue sentir o amor essa noite. O tonight em inglês, sim, ele significa hoje à noite, essa noite, mas é muito usado o termo tonight para falar assim, da noite do dia de hoje que ainda não chegou, sabe? Você está de dia e você usa o termo tonight. Inclusive, para ter certeza do que eu estava dizendo, eu reassisti essa cena há poucos minutos na animação original, no filme original. Essa música não é cantada à noite, ela é cantada o tempo todo no pôr do sol. Inclusive quando tá chegando na última cena ali da música, onde tudo já tá ficando mais escuro, ainda dá pra ver o sol se pondo lá atrás. Então assim, gente, nem lá na animação tá de noite de verdade, ainda tá no pôr do sol. Então não vamos encrencar com o tonight e com o sol aparecendo lá não. Ainda sobre a Nala. Bom, lá na animação original, depois que o Simba decide voltar, tem uma cena muito icônica dele voltando em câmera lenta no deserto, com uma música, com uma batida bem típica que quem é fã da animação deve se lembrar. Eles alteraram essa cena para dar mais protagonismo para a Nala também. A Nala volta junto com ele, então os dois vão correndo juntos e colocaram ela correndo ali junto com ele por um único motivo, para que a Beyoncé tivesse um espaço para ter um solo ali no filme. E é aí que ela canta a música Spirit, que assim, como você não tem aquele afeto, assim como você tem com as outras músicas do Rei Leão, não dá pra sentir uma emoção tão grandiosa no momento em que a música toca. Mas a música é muito boa, eu acho que assim, se eu assistir o live action uma segunda vez, eu vou gostar dela tanto quanto eu gosto das outras músicas do filme. Por fim, os dois personagens dos quais ainda não falei, que também trazem mudanças e, gente, que mudanças bem feitas. São Timão e Pumba. Na verdade, assim, o Timão e o Pumba eles estão iguais na essência dele. Eles lembram muito o Timão e o Pumba da animação, só que eles estão, por incrível que pareça, mais cômicos do que na animação. E eles possuem, assim como a Nala, mais tempo de tela. Na verdade, dá pra dizer assim, ó, o live action, como eu disse, tem 30 minutos a mais do que a animação original. E esses 30 minutos extras foram gastos praticamente na Nala e no Timão e no Pumba, para que os três pudessem aparecer mais. Uma coisa que, se alguém me contasse, eu ia dizer que não ia funcionar, mas que eu gostei, que funcionou muito bem aí no live action,
é que o Timão e o Pumba não são os dois cavaleiros solitários que eles são lá na animação. Eles não moram sozinhos lá naquele pedaço paradisíaco. Eles têm um grande grupo de amigos que vivem ali com eles. É uma mistura de criaturas que eu não sei o nome, uma mistura ali de aves, mamíferos, pequenos roedores, todos comedores de insetos que se deliciam ali nos banquetes junto com eles e que não tem uma participação tão relevante, mas que estão presentes em todas as cenas do Timão e do Pumba, e eles trazem uma animação, um colorido muito massa pra cena. Inclusive tem hora em que a cena consegue achar justificativas para eles estarem ali, como por exemplo, fazer parte do ritmo das músicas que eles estão cantando. E assim, eu tenho certeza que para as crianças, o acréscimo desses animais nessas cenas vai fazer muita diferença, porque se para mim fez, se eu me divertir com eles, as crianças vão se divertir também. E assim, de fato, quando você para para pensar na animação original, é mesmo um pouco estranho você pensar que o Timão e o Pumba viviam naquele lugar, com todo aquele espaço sozinhos, sem nenhum outro animal junto com eles. Sobre o Timão e o Pumba ainda, todas as cenas icônicas que nós amamos na animação, que aparecem os dois, estão ali e estão ali estendidas. Todas elas se prolongam por mais alguns minutos, colocando mais piadas e fazendo você se divertir ainda mais. E assim, uma coisa que só vai funcionar para quem praticamente lembra as falas da animação de cor. O Timão e o Pumba brincam o tempo todo com o fato de que o público tá esperando que eles falem determinada coisa. Um ótimo exemplo é na música Hakuna Matata. Tem um momento lá que o Pumba vai cantar cada vez que eu... E aí o Timão tampa a boca dele e fala: Pumba, na frente das crianças não, né? E aí nessa cena no live action, ele vai cantar cada vez que eu... E ele fala: cada vez que eu peidava, né? E aí o Pumba fala: Timão, você não vai tampar minha boca? Eu não. Então, tipo assim, dá uma quebra muito massa porque você tá esperando que o Timão tampe a boca dele. E não é só nesse momento. Em vários momentos eles dão essas tiradas, tipo assim, o público tá esperando que vá acontecer alguma coisa, mas acontece outra. Inclusive, uma dessas mudanças foi em uma das minhas cenas preferidas do filme inteiro, que eu falei lá no meu outro vídeo. Felipe, e a cena icônica do Timão vestido de hula dançando lá em cima do Pumba preparado de um banquete? Ela está no live action? Gente, me digam, depois de eu falar aqui nesse vídeo inteiro que eles adotaram propostas mais realistas para as cenas, tinha como a cena daquele jeito estar no live action? Não tinha. Isso eu já esperava. O que eu não esperava é que eles iam ter uma sacada muito genial para substituir essa cena. Como eu prometi a vocês não dar nenhum spoiler que estrague a experiência, eu não vou entregar esse spoiler aqui. Mas se você não assistiu o filme e quer saber o que é que eles trocam aqui nessa cena, eu falo disso lá no outro vídeo porque foi uma das minhas cenas prediletas também. Por fim, a única parte do filme a qual eu ainda não falei aqui é a, digamos assim, batalha final. Ela acontece da mesma maneira que na animação original, com algumas cenas estendidas, com um protagonismo muito maior da Nala, com ela gritando para as leoas seguirem ela o tempo todo. Mas enfim, todos os personagens estão lutando juntos ali, como na animação, e o final é exatamente o mesmo, com a mesma cena, com as mesmas falas. Não tem diferença nenhuma, mas ainda assim, como eu disse no início, é satisfatório. Bom, gente, é isso. Essas foram as principais mudanças que nós tivemos na adaptação da animação pro live action. Eu espero que vocês tenham a chance de assistir esse filme no cinema, porque ele é de fato uma obra visualmente perfeita. Então assim, se você não for assistir esse filme no cinema, eu não sei se vale tanto a pena assistir ele, sabe? Porque ele é um filme para ser admirado visualmente. Então ele pede que você assista ele numa tela com melhor qualidade visual. Então assim, faz esse esforcinho, faz esse investimento que eu garanto que vai a pena. Bom, é isso. Curte esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você ainda vai assistir, quais são as suas expectativas ou o que você achou do filme. E não esquece de passar lá no meu canal pessoal para dar uma conferida no vídeo com as minhas cenas prediletas do live action do Rei Leão. Um beijo, tchau!